Shalom, meus queridos amigos, eu sou Ailton e esse é o canal Pai do Questione-se. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Obrigado aí ao presenteador que me mandou o mortadelaço. Mortadela, certo? Obrigado pelo presente, eu agradeço muito. E vamos lá, né? Tocar o barco para frente. A mortadela tá estragando, porque aos pouquinhos Bolsonaro vai crescendo. O Brasil voltou a crescer, a esquerda está desesperada. Entraram em desespero total, porque falam, nossa, veio toda essa doença, aconteceu o que aconteceu, e esse homem não caiu. E o pior, ele fez um monte de obras. E o pior, ele continua fazendo obras, que é pior ainda, o Brasil já está crescendo, já tem índices positivos, certo? De importação, de exportação. Então existe um grande desespero na esquerda em geral. É tanto na mídia, como na política e até no judiciário, né? O pessoal está tudo desesperado, porque já fizeram de tudo que é possível e não derruba o presidente. E o contrário, aqueles que vêm contra o presidente aos poucos estão caindo. E vão cair todos, viu? Você que é poderoso, que acha que não cai, aguarde. É melhor poderoso que o tombo é mais feio, viu? Vai cair sim, hein? Escreve o que eu estou falando, vai cair. Agora veja bem, olha o que está acontecendo. A Suprema Corte começou a estrilar, ter briga lá dentro. Um ministro falou uma coisa, vem outro falar outra. O Marco Aurélio Mello está defendendo a razão, porque ele está defendendo a razão. Deixa o presidente governar. Vocês estão querendo impedir, estão atendendo a esquerda e tentando impedir o Brasil de crescer? É o próprio Marco Aurélio que está falando. Marco Aurélio Mello mostra como um ministro deve se portar, deve agir. Um fio de esperança lá dentro do STF, que está para mudar a presidência, né? Então, com a mudança da presidência, vem também novas ideias. Que ideias serão essas? É o Fux que vai presidir, né? Vamos aguardar. Ainda há um fio de esperança no Supremo Tribunal Federal. Sim, entendo que este parece uma afirmação um pouco audaciosa, mas a verdade é que os Supremos estão vendo seu autoritarismo e sua parcialidade sendo expostos todos os dias por um de seus colegas, o ministro Marco Aurélio Mello. Aos poucos ele vai mostrando, certo? As arbitrariedades dos ministros. E não somos nós, youtubers, não são jornalistas, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que a federal vai na casa dele também? Só falta, né? E as críticas de Marco Aurélio Mello aos atos ultrajantes de seus colegas nem sequer podem ser encaradas como um posicionamento deste em favor do presidente Bolsonaro. Por várias vezes o ministro já tornou públicas suas discordâncias com o atual chefe do executivo, isso é que é mais importante. O Marco Aurélio Mello discordou do Bolsonaro muitas vezes, mas agora ele está falando, peraí, discordar uma coisa, mas aí vocês estão impedindo ele de governar, é diferente. Realmente, ele tem razão, né? Ou seja, as falas de Mello sobre os notórios exageros de seus colegas de corte contra brasileiros e contra o governo federal tem um peso gigantesco. Tem um peso gigantesco porque não é um ministro favorável, que ama o Bolsonaro, não. Mas ele está falando a pura verdade. Deixa o homem governar. Mas não querem, porque o pessoal sabe que se deixar o Bolsonaro governar, ele sem ter liberdade para governar, está fazendo, o Brasil está crescendo e tudo mais, né? Está fazendo melhor pelo povo, água no Nordeste, coisa que o PT prometeu muitos anos, né? Só se foi aguardente, que a água do Rio não chegou lá, certo? Complicado, né? Então tá bom. Marco Aurélio Mello está falando a pura verdade. O presidente, com todos os impedimentos, está conseguindo governar e bem. Se ele tivesse plena liberdade, a coisa ia estrondar. E é isso que não querem. Porque a esquerda sabe, olha, o sucesso do Bolsonaro é a total desgraça da esquerda. E a esquerda já é uma desgraça por si só, né? Ainda mais o Bolsonaro, esse monstro massacrando a esquerda, que coisa vergonhosa. Ou seja, as falas de Mello, então,
sobre os notórios exageros dos seus colegas de corte, contra brasileiros e contra o governo federal, tem um peso gigantesco. Além disso, Marco Aurélio Mello é o segundo ministro mais antigo atualmente no STF. É o Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello. Apesar do nome parecido, não são parentes, né? Ele tem experiência suficiente para saber quando a corte está sendo usada, olha, quando a corte está sendo usada como instrumento de perseguição política. É um ministro do Supremo que está dizendo que a corte está sendo usada como instrumento de perseguição política. Ouviram? Então o ministro do Supremo sabe o que está falando. Tá ok? O ministro tem sido a voz da razão, ainda que solitária, diante de um autoritarismo sem precedentes na história brasileira por parte do judiciário. Olha o que ele está falando, autoritarismo. Já atacou o inquérito inconstitucional das fake news. Sabe o que é inconstitucional? Está fora da Constituição, está contra a Constituição. Mas o Supremo deveria guardar a Constituição. E o que está acontecendo é o processo inverso, né? Há um desprezo pela Constituição. Apreendendo equipamento de trabalho de jornalistas e impedindo que estes tenham acesso aos autos do processo, o que é um crime. Um advogado e o réu não ter direito ao acesso ao processo, está na Constituição. Tem que ter. E muitos advogados estão reclamando que não estão tendo acesso ao processo. Isso é crime. Criticou publicamente o fato de Alexandre de Moraes, até me arrepio, Alexandre de Moraes ter sido escolhido a dedo por Dias Toffoli para ser relator do famigerado inquérito das fake news, quando a relatoria deveria ter sido definida por sorteio. Então, até as regras do Supremo estão sendo atropeladas para fazer do jeito que eles querem. Não seguem mais as regras do próprio Supremo, que deveria ser sorteio. Não, escolheu Alexandre de Moraes para fazer, para a relatoria, certo? Quando deveria ser sorteado. Então tá aí, até o regimento e até as regras do próprio Supremo estão sendo atropeladas, esquecidas. Marco Aurélio Mello ainda criticou o STF por querer o Ministério da Justiça e produzir relatórios de inteligência, quando a Corte decidiu impedir a continuidade da colheita de informações sobre simpatizantes do grupo terrorista Antifas, o famoso Patifas, né? Enfim, com todas as ressalvas que tenhamos em relação às suas decisões do passado, no que diz respeito à defesa da liberdade de expressão, Marco Aurélio Mello tem sido um gigante impecável, realmente, a pura verdade. E sua grandiosa atuação é um sermão humilhante aos seus colegas da corte, que insistem em utilizar as suas posições de poder para fazer com que brasileiros se curvem às suas ordens. Marco Aurélio Mello foi claro. A oposição está, olha, Marco Aurélio Mello falando, não é eu, tá? A oposição está utilizando o Supremo Tribunal Federal como instrumento para impedir o presidente Bolsonaro de governar o Brasil. Um ministro do Supremo, o segundo mais antigo do Supremo, está dizendo que a Suprema Corte está sendo usada pela esquerda comunista, essa esquerda suja, para impedir o presidente Bolsonaro de governar o Brasil. Que é mais grave do que isso? Um ministro de lá de dentro, no mínimo ele sabe o que está falando, né? Em sua última entrevista, o ministro foi além, disse que o presidente foi eleito com 57 milhões de votos, e é o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, não tem nada a ver. Não se confunde com a atuação, como ele é chefe do executivo hoje. Então, o que ele falou no passado era um deputado. Hoje ele é o presidente da República.
Você tem que julgar, pesar ele pelo que acontece hoje, tá? E olha o que ele fala, ao meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, tá bom? Queria que todos os ministros pensassem dessa forma, porque ele está realmente atuando corretamente como presidente, deixando inclusive os ministros auxiliares trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. É preciso deixar o presidente trabalhar, completou ele, ok? É o grito do povo brasileiro, o povo que segue o presidente, que quer liberdade, é esse grito, deixa ele trabalhar, por quê? Porque o povo quer ser livre, o povo não quer ser escravo de um bando de comunista vagabundo, é isso que o povo não quer, o povo quer liberdade, por isso o povo está desesperado e gritando, não queremos que o Bolsonaro saia, ele vai continuar, nós votamos nele, foi tudo legal e ele vai continuar até o final. Se vocês quiserem tirar ele, vai ser na urna, se conseguirem, que é lógico. Vocês sabem muito bem que não vão conseguir e que ele ainda vai ser reeleito e ele vai escolher a maioria dos ministros do Supremo. E aí o Supremo vai mudar muito, hein? Num recado claro aos perdedores de 2.200, ou perdedores de 2018, vocês vão escutar isso aqui bem clarinho, gostoso, que se fingem de defensores da democracia para impedir que a vontade de 57 milhões de brasileiros seja feita. Luiz Barroso, Celso de Mello, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e todos os outros que atuam ou já atuaram para promover a censura e a perseguição de seus críticos ou que dão declarações agressivas contra o executivo, quase que diariamente. Tem muito o que aprender com Marco Aurélio Mello. Vamos lá, sentado, é um antigão, né? Ele vai contar a história, como é que funciona, como é que tem que ser, como é que juiz tem que se portar, né? Não é porque estão todos no mesmo lugar que todos possuem o mesmo nível, o mesmo pensamento, né? Matéria excelente do Frederico Rodrigues, do Jornal da Cidade Online. Perfeita matéria, falou a pura verdade. Então tá aí, os outros ministros deveriam agir, se portar igualzinho o Marco Aurélio Mello está fazendo agora. Se amanhã ele vai fazer alguma coisa para prejudicar Bolsonaro, não interessa, não sei. Eu não sei, tenho que julgar pelo que é agora. Se ele fez alguma coisa negativa no passado, certo? O importante é agora. O que ele está fazendo agora e falando é perfeito, é positivo e é a pura verdade. Verdade que talvez, né, outros ministros não gostem, porque o próprio Marco Aurélio, quando estava discursando numa sessão do Supremo, ele mesmo falou de um certo ministro lá que estava de cara feia e não estava gostando do que ele estava falando. O ministro sabe quem é. Então tá aí. Existe, então, uma certa picuinha acontecendo entre os ministros. O ministro diz uma coisa, o outro diz outra. Então, nós estamos vendo que a Suprema Corte não está lá em acordo, né? Não está como uma orquestra. O Eterno te abençoe e te guarde, conceda paz ao nosso Brasil, nosso presidente, e vamos em frente. Mas eu sempre falo e vou reafirmar, não tenha dúvida, a vitória é nossa. Deus está conosco. Olha eles aí, estão todos caindo. Vício, adiós. Dorito, cuidado. Shalom, forte abraço.